Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre um assunto que tem chamado a atenção em todo o país, as queimadas, no Pantanal, e que tem tido reflexos, com certeza, no clima, inclusive, Estamos passando por uma semana muito quente. Nós vamos conversar com o biólogo ornitólogo, que é o especialista em aves, Eduardo Patrial, que esteve, inclusive, ajudando no combate aos focos de incêndio lá no Pantanal. Eduardo, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado você, Diego. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência lá no Pantanal. Bom, esse assunto, as queimadas no Pantanal, foi tema de reportagem do Caderno Mais, a reportagem especial na Folha de Londrina, na edição do último final de semana da Folha de Londrina. Bom, Eduardo, você esteve então no Pantanal, só para que o nosso espectador tenha ideia, tem alguns dados aqui na matéria do Marcos Martins, interessantes, que a faixa devastada pelo fogo já corresponde a 12 cidades de São Paulo, a maior cidade da América Latina, 18.600 km² aproximadamente, cerca de 12% do total do bioma, são quase 15 mil pontos de focos de queimadas lá. Como é que foi essa experiência? O que você viu que mais te chamou a atenção em relação a esse drama que está acontecendo lá no Cerrado? Olha, infelizmente, apesar do Pantanal ser uma área bastante selvagem e muito grande, só colocando um pequeno parênteses, infelizmente já foi mais de 20%. Já ultrapassamos aí mais de 3 milhões de hectares queimados no Pantanal. E o grande problema é que a maior parte do Pantanal são propriedades privadas e, infelizmente, a maioria dos inícios dos focos de incêndio ocorrem de forma criminosa. Inclusive, as primeiras investigações apontaram que havia focos de incêndio em fazendas que eles dizem ser clandestinas, no Pantanal. E, o que leva o fogo a se espalhar tão rápido é o mosaico de ambientes que o Pantanal forma, Ele não é um tipo de habitat ou ambientes, uma coisa única. Então tem áreas de campo, áreas que lembram muito cerrado e áreas de mata seca também, tirando as partes alagadas, os banhados. Então, muitas vezes, quando esse fogo começa numa área de campo, ele se alastra muito rápido, muito rápido, e realmente é muito difícil de conter. E quando chega numa área de mata seca, aí esse fogo sobe para as copas das árvores e realmente daí ele dispersa muito rápido e conter é um grande problema, pela distância das cidades e falta mesmo de pessoal no combate, Bom, você estava até comentando um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu queria que você falasse sobre isso, até para o nosso espectador também ter uma dimensão da área, O Pantanal, ele atinge, ele está localizado principalmente ali na região do Mato Grosso do Sul, também com focos ali no Amazonas, quer dizer, pegando norte e centro-oeste do país. Exato. O Pantanal ele é um bioma bastante grande, A maior parte dele está no Mato Grosso do Sul. Ele pega o sul do estado, sul e oeste do estado do Mato Grosso, E essa porção norte no estado do Mato Grosso tem um contato, uma influência junto da Amazônia. E ele também ocorre na Bolívia e no Paraguai. Então, esse cálculo que vem sendo trabalhado, obviamente aqui no Brasil, eu acredito que é somente no território brasileiro, mas sabemos também que o fogo está se expandindo pela Bolívia e certamente no Paraguai também. Inclusive, esses dados que estão aqui na reportagem dos Marcos Martins no Folha Mais, do último final de semana, é porque foi até a metade de setembro, quer dizer, nós já estamos no comecinho de outubro, então com certeza esses focos já estão maiores, Sim, o que a gente torce no momento, que geralmente outubro agora, são a chegada das chuvas, das primeiras chuvas. Muita gente, colocando um parênteses aqui, muita gente pensa que a maioria dos focos pode ser algo natural. Porém, o problema do fogo no Pantanal já vem ocorrendo, bem dizer, desde julho. E geralmente nessa época, naturalmente, o fogo ele não se propaga tão fácil. Apesar de já ser o período de seca, mas quando acontece de forma natural as queimadas, geralmente é no mês de setembro para final, aí virada para outubro, porque realmente é o
pico da seca, é o momento que está mais seco, né, o bioma todo. E quando acontece de forma natural é com a chegada das primeiras chuvas, que daí tem muita tempestade de raio, e que daí a coisa pode acontecer naturalmente, só que ela não dura muito tempo porque as chuvas já estão chegando, né? Já está chegando o período das primeiras chuvas e a chuva naturalmente contém o fogo. Então essa ideia que, né, o fogo, todo ano tem fogo, sim, porém o início de um fogo criminoso, ele se propaga, ele acaba durando muito mais tempo, que é o que realmente está acontecendo esse ano. Fogo já há mais de 2 meses, pessoal tentando conter, e ele se propagar, assim, queimar uma área tão grande, né, um pedaço tão grande aí do bioma. Não, e a fumaça, né, causada por esses focos, chegando inclusive até o Rio Grande do Sul, né, teve registros disso. Sim, foi algo assim. Olha a propagação disso, né? Eu me surpreendi bastante com a minha chegada em Cuiabá, porque do avião você via que a dificuldade, né, de um pouso na cidade e realmente a proporção da fumaça no céu era uma coisa monstruosa. E o convívio lá mesmo, né, você estando no Pantanal e toda a fumaça, você tentando dormir, muitas vezes em lugares fechados e a fumaça entra, não tem jeito, então Eduardo, como é que você foi para lá? Qual foi onde foi exatamente a sua atuação? Eu atuei na Transpantaneira, né, que é no Pantanal Norte. Ela é acessada por Cuiabá e você daí precisa ir até Poconé, que é uma cidade na borda do Pantanal, eu diria um portão de entrada do Pantanal daquela região, né, que inclusive é até chamado Pantanal de Poconé. E a Transpantaneira, ela é uma estrada estadual, só que ao longo dela existe muitas fazendas e muitas pousadas, né? Eu diria que do Pantanal talvez seja o local mais famoso pelas pousadas e pelo turismo, né, todo que envolve o Pantanal e de vida selvagem. E eu fui ajudar, existe uma associação de amigos, né, que chama AECOPAN, e eles... A Ecopan? A Ecopan é uma associação civil, né, como uma ONG, e eles estão lidando com a questão do fogo nessa parte do Pantanal, né, fizeram um serviço muito bacana. E como eu já trabalho no Pantanal, a demanda do meu trabalho assim, de turismo e de vida selvagem, eu diria que o Pantanal é o local que mais recebe turistas aí durante todo o ano, principalmente nesse período de seca, né, que é o mais indicado a visita. E infelizmente a situação do fogo estava chegando próximo a pousadas, né, de conhecidos, então realmente oferecendo muito perigo para toda essa região, que é uma maravilha, né, assim, para o Brasil e uma fonte de renda também para muita gente, né, local. Então, assim, a minha ajuda, a minha intenção foi tentar, né, ser voluntário nessa região para justamente tentar combater esse fogo que poderia prejudicar bastante o turismo e a população que depende disso ali ao longo da Transpantaneira. Então, assim, a minha ida foi principalmente por isso, né? Claro, por todo o Pantanal também, pelas espécies e tudo, mas o chamado foi para ajudar no combate de fogo, para realmente tentar ajudar as pessoas que eu conheço e seria mais esse sentido, assim, Você ficou uma semana lá? Eu fiquei uma semana por lá, inclusive meu irmão e outros amigos também, né, foram de voluntários, acabaram ficando um pouco mais tempo do que eu, mas fiquei uma semana, foi um combate intenso de fogo. A região onde eu atuei é uma área de mata seca muito grande, e o grande problema que a gente enfrentava lá era um fogo subterrâneo, que é algo bastante curioso, né? Pouca gente sabe sobre isso, pouca gente conhece. E é um fogo que ele vai queimando por baixo do solo devido a uma espessa camada de matéria orgânica que se acumula no solo, né? Que lá eles comentam e falam sobre fogo de turfa, esse é o nome, né? A turfa são essas camadas de matéria orgânica que pega fogo e fica como se fosse
um substrato, um braseiro que fica pegando fogo o tempo todo, é muito difícil de apagar. Inclusive a gente teve imagens que correram, né, durante a semana de onças pintadas com as patas todas bastante queimadas, né? Sim, sabe, sim. quase Ocorreu resgate de algumas onças, sim, né? Teve algumas queimadas, imagens, as patas queimadas. As patas queimadas, não só onça, como muitos animais, né? Muitos mamíferos que tiveram problema para escapar dessas áreas de fogo e realmente eles não tinham o que fazer, eles tinham que cruzar esse chão completamente em brasa e queimado, e muito bicho, infelizmente, não resistiu. E o que está acontecendo também, né, Eduardo, por conta dessa situação de queimadas e essas queimadas subterrâneas, como você disse, os animais fugindo e acabando sendo atropelados, inclusive nas estradas, né? A gente teve casos essa semana, né? Exato. Sim, as estradas sempre foram, né, um grande problema para a fauna em geral, né? Tanto aves, mamíferos, répteis, que todos os anos aí são perdidos, né, com as estradas, mas certamente tudo se agravou agora porque muitas espécies estão, né, tentando fugir desse fogo, e a poeira também dificulta muito, né, a visibilidade nas estradas, e num lugar ermo, né, com uma estrada de terra, muitas vezes o pessoal também não dirige da forma adequada, eles correm muito. Então, mesmo na Transpantaneira, muitas espécies acabam morrendo atropeladas. E você estava comentando também que o clima seco deste ano também agravou a situação. Sim, agravou bastante. A cheia, né, que geralmente ocorre, né, de novembro a abril, que é o período chuvoso, foi muito fraca, né, essa virada de ano, de 2019 para 2020. E assim, não encheu o Pantanal da forma adequada como costuma sempre encher, né? Então, isso certamente agravou muito, e com o calor a seca começou a chegar antes e, né, chegamos a um extremo de seca num período que geralmente em anos anteriores, né, ele vinha um pouco mais tarde. E claro que com o início de fogo aí por volta de julho, né? Então tudo tendeu a ficar pior, né, dessa forma. Agora, falando da sua área especificamente, né, você que é ornitólogo, eu queria que você citasse assim, o impacto disso para as principais espécies de aves que habitam o Pantanal. Quais são essas espécies e o que tem afetado? O Pantanal ele abriga mais de 600 espécies de aves, tá? O Brasil, né, só dando uma ideia um pouquinho sobre o que é o Brasil em termos de ave, é o segundo país do mundo com maior número de espécies, são quase 2.000 espécies de aves. E o Pantanal abriga, né, todo esse número. E muita gente pensa, né, que mas a ave voa, ela escapa, e não é bem assim, né? Principalmente com a questão das aves florestais, eles dependem realmente desse tipo de habitat para viver, e eles não abandonam ninhos, eles tentam defender seus territórios, então assim, eles saem na última hora e mesmo as aves acabam morrendo bastante. E a grande questão são as espécies ameaçadas de extinção, né, que ocorrem no Pantanal, como a arara azul, que é um grande símbolo, né, a arara azul grande, que é o maior símbolo, né, do Pantanal. E assim, a alimentação dela depende muito do acuri, que é uma palmeira, que, né, geralmente tem nessas áreas de mata seca. E muitos lugares que até lá eles inclusive chamam de acurizais, que são praticamente florestas formadas por essa palmeira, elas pegaram fogo completamente. Então, além do fogo direto contra as espécies, né, da fauna, o fogo consumiu o alimento delas, né? Então, toda a cadeia alimentar foi atingida, né, pela perda aí de muitos insetos e mamíferos e alimento de vegetação para toda a fauna. Então esse é a grande dificuldade que os animais e que o bioma vai ter para se restaurar, né, com a chegada das chuvas, né? E tem também a questão das cinzas, que quando a chuva vier, essas cinzas vão para os rios. Sim. E vão criar daí outros problemas para peixes e, né, anfíbios, répteis,
com o problema da cinza e a eutrofização da água, né, que a água fica sem oxigênio e faltar alimento nas águas também. Então é uma situação muito delicada. O Pantanal é um bioma muito resistente. Ele, né, a gente comenta hoje em dia com todas essas notícias que é um tipo de vegetação resiliente, né, ela se recupera. Porém, né, tudo tem o seu tempo para recuperar. Né? Com certeza o Pantanal vai passar por essa, mas sem dúvida houve uma perda muito, muito grande de biodiversidade de vida e só o tempo mesmo aí nos dirá o que vai ser daqui para frente, né? Especialmente com as espécies ameaçadas que já sofrem perigo de extinção que ocorrem por lá. Você citou arara azul, tem outras espécies de aves características que também passam por esse processo de extinção, por exemplo? Assim, no processo de extinção existe, no Pantanal, na verdade, ainda é um ambiente muito equilibrado, né? Em termos de aves, eu diria que a arara azul seria a mais simbólica, mas ele é berçário de muitas espécies de aves aquáticas também. O tuiuiu é um outro símbolo grande do Pantanal e que depende exclusivamente de peixes, né, para viver. Não é uma espécie ameaçada, mas certamente elas estão sofrendo muito e existem, né, outras espécies de aves, de passeriformes, né, que são do grupo dos passarinhos, que dependem de um habitat específico, que se perder a espécie não tem muito o que fazer. Então existem também espécies que não são tão comuns de achar no Pantanal. Existem muitas aves migratórias que vêm mais do sul, da Bolívia e da Argentina, para passar o inverno, que é o período da seca, né? Elas atingem o Pantanal para passar esse período e que podem também sofrer muito, né, com o processo de migração devido às queimadas, né? Que ela vai todo ano, às vezes vai para um lugar e agora o lugar está queimado, para onde elas vão, entendeu? Então tem muito essa questão. Certo. Bom, Eduardo, para a gente finalizar, eu queria que você falasse como é que esse trabalho você também é guia turístico, você disse, né? Muitos londrinenses que procuram esse tipo de roteiro, de passeio ao longo do ano, é um passeio muito comum que as pessoas fazem daqui? Olha, é um passeio muito comum, né? Eu tive a oportunidade, graças à minha família, visitar o Pantanal quando era criança, mas essa atividade de observar aves ou mesmo a fauna ainda é algo que cresce no Brasil, né? Eu sou guia de observação de aves e vida selvagem desde 2006, né? Eu já estou no mercado há algum tempo e tudo começou assim praticamente com a vinda do turismo estrangeiro, né? É um hobby que é o birdwatching, né? Que a gente chama em inglês, que é a observação de aves. É um hobby muito difundido nos países de primeiro mundo, no hemisfério norte, né? Principalmente Inglaterra, Europa em geral e Estados Unidos. Então, agora está crescendo mais essa atividade no Brasil, principalmente devido à fotografia de aves e de onça, de espécies selvagens, isso da fauna silvestre. Então está crescendo bastante. A questão ambiental toda, eu acho que o povo brasileiro, em geral, está começando a dar mais valor agora, o que é muito interessante, o que é muito bom. E cada vez mais o turismo tem atingido o público nacional. Então, certamente, muita gente de Londrina, que agora fotografa e tem interesse em aves, o Pantanal é um destino fantástico, é maravilhoso. É equivalente a um safari na África, é o safari da América do Sul. É o nosso safari, né? É o safari onde você pode ver animais com mais facilidade, muitas aves aquáticas, arara azul, tuiuiu, macacos, anta, veados, a onça pintada, né? Em que, felizmente, a maior concentração, que é o Parque do Encontro das Águas, né, de onça pintada no Pantanal, apesar de todo o fogo que passou lá, elas estão por lá ainda, né, tem muitos fotógrafos de natureza, pessoal famoso que está lá nesse momento e estão fotografando, estão acompanhando as onças pintadas, elas estão com filhotes. Então, assim, a gente vê que realmente a fauna ela está lutando e quer permanecer no local.
Então, está sendo muito importante, né? Apesar de toda a tragédia e destruição, está sendo muito importante para o povo começar a olhar mais, né? Para o meio ambiente. Porque é um bioma que faz parte do Brasil e é um dos biomas mais importantes que nós temos, né? Certamente, é um bioma muito importante, né? Abriga uma biodiversidade riquíssima, uma das maiores do mundo. E toda a questão da economia que o turismo pode gerar no Pantanal e que ainda, infelizmente, o país não deu esse valor, né, para a economia voltada ao turismo, não só no Pantanal também, mas na Amazônia, no Cerrado, enfim, todos os biomas que tem no Brasil, né, a Caatinga do Nordeste, a nossa Mata Atlântica, aqui, inclusive em Londrina ainda existe algumas porções de Mata Atlântica. Então, seria muito importante realmente começar a valorizar mais né, a conservação da biodiversidade e saber né, que atualmente os ambientes naturais de pé são muito mais favoráveis para tudo, né, para a humanidade no futuro, do que eles dizimados para abertura para plantações, soja, criação de gado. Então, hoje em dia, a gente pode tentar ganhar dinheiro e ter uma economia melhor e um desenvolvimento melhor de regiões, vivendo da natureza e do turismo e preservando, né? Eu acho que o maior recado seria esse, né, para toda essa situação, que podemos começar as coisas e viver de uma forma diferente, né? Tá certo, perfeito. Isso é isso. Obrigado, Eduardo. Eu conversei com o Eduardo Patrial, ele que é biólogo, especialista em aves, e esteve no Pantanal durante uma semana, ajudando no combate aos focos de incêndio, nesse drama, né, que envolve um bioma, como dissemos, importante aqui do nosso país. Eu aguardo você então para o próximo programa. Até lá.